como cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. As imagens raras do documentário Pelé Eterno mostram os primeiros gols do Rei no estádio. E foram logo 3 contra o Belenenses de Portugal. O convidado Vasco Santos venceu por 6-1. O menino desconhecido do público brilhou. A imprensa carioca não sabia se o chamava de Pelé ou de Pelé, como mostram as súmulas, nos jornais da época. Foram 6 gols de Pelé em 4 jogos do torneio. Em uma partida em São Paulo e não acabou por falta de organização dos dirigentes. Um furacão. Pelé também fez gol no Flamengo, maior rival do Vasco, no empate por 1-1. Ao descer as escadas para o vestiário no último jogo no Rio, Pelé já tinha mudado o rumo de sua história. O menininho, que lhe dirigiu também uma pergunta, dizia que, se, para você falar a verdade, se o Corinthians não era o time do seu coração. Não. O time do meu coração sempre foi o Vasco. Eu gostei muito do Vasco, gosto muito do Vasco, entende? E o Corinthians, não tenho nada contra o Corinthians, entende? Mas não era. Futebol mundial, ele é também o ídolo da humildade. Muito obrigado, Pelé. 1000 gols, a camisa de 1000 gols em Pelé. Pelé com a camisa dos 1000 gols na volta olímpica. Foi uma oferta da torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama ao Pelé, o vascaíno de sempre, na comemoração dos seus 1000 gols no maior e mais lindo estádio do mundo. Vasquinho e tal. Você foi vascaíno? Sou Vasco ainda. Sou ainda, para quem não se lembra, eu sou ainda. Tá? Presta bem atenção. Eu sou vascaíno porque o Vasco me deu a oportunidade de aparecer no mundo todo, e sou o Santos porque é o Santos que me criou, né? Então era o Vasco. Se você pudesse defender um time assim para disputar campeonato, ser campeão brasileiro, seria o Vasco. Não, agora o Santos. Não, tirando o Santos. Como o Santos, o Vasco. Eu ainda, de vez em quando, eu sofro um pouquinho por causa do Vasquinho. Você sofre, você torce até hoje? De vez em quando eu fico assistindo o jogo. Mas não podia fazer isso, caramba. Mas sentado aqui na cadeira e vendo, é fácil, né? Fazer isso, fazer aquilo, eu entendo, né? Saudações cruzmaltinas a todos vocês, minha família, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste, nos 4 cantos do nosso país. Você que está fora do Brasil, em qualquer cantinho no planeta Terra, sejam todos muito bem-vindos. Sabe aonde? Aqui no canal Vascaíno desde sempre. Você está ligadinho, conectado aqui no canal Vascaíno desde sempre. E eu me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para deixar vocês muito bem informados sobre o nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Já peço para você aí, tem muita notícia maneira. Você que caiu de paraquedas, ainda não é inscrito, já acompanha o nosso canal, mas por algum motivo, ou porque não gostou de alguma coisa que eu falei, ou porque se esqueceu de se inscrever, enfim, tem um botãozinho escrito aí, inscreva-se. Você aperta esse botão, pronto, já é inscrito do nosso canal, é de graça, não paga nada, já está ajudando muito o crescimento da gente aqui no YouTube. Dito isso, já peço para você deixar o like também, o famoso joinha. Pô, galera, tem vídeo nosso aí, para graça de Deus, e cada um de vocês que assiste, pega 3.000, 5.000, 10.000 visualizações e não tem nem 10% de joinha. Será possível assim que eu não mereço aquele like, aquele joia? Faz isso para ajudar. Agora, galera, é o seguinte, vamos começar a falar aí, né, do que mais importa, que é do nosso Vasco. Muita notícia importante aí nesse início de noite, ó, nesse início de fim de semana. Sextou com S maiúsculo, né? Depois de amanhã aí já a virada de Réveillon, a última sexta-feira do ano, o último sextou do ano. A gente está quase entrando em janeiro e é o seguinte, hein? Fica até o final, o Vasco da Gama já contratou o primeiro reforço aí, um jogador caro, um zagueiro, eu vou falar dele daqui a pouco, né? Do João Vitor. Vamos falar também sobre Eduardo Vargas, estaria sendo especulado aqui no Vasco, teria sido oferecido. Vamos falar de Praxedes, vamos falar de renovação de contrato do Rodrigo Garro, jogador argentino. Vamos falar de novo do goleiro Halls. Mais uma vez começaram a vincular o nome do Coedjá aqui no Vasco. Vamos falar também aí
sobre a situação do Ferreirinha, uma atualização, sobre o Maurício, muita coisa. Acompanhe o nosso vídeo até o final, eu vou colocar uns vídeos dos jogadores aí, então bora lá sem muita delonga. Galera, é o seguinte, antes de eu começar a falar de campo e bola, tem uma galera, uma meia dúzia, uma ou outra aí de engraçadinho que vem aqui nos comentários para tentar tumultuar, pessoas que se dizem torcedores do Vasco, pessoas que vêm me acusar de não responder comentário. Quem acompanha meu canal, quem me conhece sabe, eu respondo todos os comentários. Fui acusado disso, ok. Outra coisa, pessoas me acusando de eu estar colocando jogadores no Vasco. Gente, eu quero saber qual foi o jogador que Álvaro Silva colocou no Vasco aqui. E outra situação, pessoas me acusando de enganar. Eu quero saber quando foi que eu enganei você, torcedor e torcedora do Vasco. Muito pelo contrário, eu trago a fonte da notícia, eu trago a informação para vocês. Quando a informação não é minha, eu falo, ó, segundo veículo tal, segundo pessoa fulano de tal falou, afirmou, estaria sendo ventilado, coisa e tal. As pessoas confundem, eu não sei se é falta de ir no colégio, eu não sei se é falta de entender as coisas, ou se é realmente a tal aí da maldade, né? São pessoas, não sei se são pessoas maldosas que querem distorcer o que a gente fala. E outra coisa, tem gente que vem falar que o trabalho que eu faço aqui é um trabalho muito fácil. Olha só, já que é tão fácil assim, você tem o seu livre-arbítrio, crie o seu canal no YouTube, no Kawaii, no TikTok, aonde você quiser, e aí lá você fala o que você quiser, meu querido. Agora é o seguinte, gente, o que eu faço aqui é um trabalho com carinho, eu faço todas as edições, trabalho com a verdade, apuro os fatos, tem informações que eu obtenho em primeira mão que eu trago aqui no canal. Agora aquilo que não é meu, não é meu, eu trago a notícia e falo, ó, a fonte é fulano, é ciclano, é beltrano. E outra situação, tem gente que adora criticar, reclamar, vocês youtubers são todos iguais, falam a mesma coisa. Não somos nós youtubers que falamos a mesma coisa. Não, na verdade, todo mundo está falando a mesma coisa. A Globo, o SBT, a Record, a Band, o canal do Álvaro Silva, todos os canais aqui no YouTube estão falando a mesma coisa, sabe por quê? Porque é a notícia, é o fato. Aquilo que é fato e a gente traz a notícia e pronto, acabou. Agora, tem gente que gostaria que eu inventasse uma notícia que ninguém tem para essa notícia passar a ser verdade. Então quer dizer, para a notícia valer, para ela ser verdade, tem que ser única, você tem que fazer diferente de todo mundo. Não, eu trabalho com a verdade. Se ninguém estiver falando a verdade, eu vou falar a verdade, e se todo mundo estiver falando a verdade, eu vou ser um desses que vou continuar falando a verdade. Ponto e acabou. Galera, agora é o seguinte, Bruno Prachedes, o Vasco busca junto ao Red Bull Bragantino a renovação do empréstimo, aí já estaria bem encaminhado a renovação desse empréstimo do volante Bruno Prachedes. O Vasco estaria aí negociando para pagar para o Bragantino algo em torno de $200 mil, que daria aí pouco menos de R$1 milhão por mais um ano de empréstimo. Tem gente torcendo o nariz, tem gente falando mal. Na minha opinião, o Alexandre Matos arrebentou uma baita negociação, sabe por quê? Red Bull Bragantino veio uns 15 dias atrás com uma conversinha fiada, que tinham times do futebol europeu, da Série A, da Série B, da América do Sul, interessados em Prachedes. Eu ainda falei aqui no canal, eu falei, até onde eu sei, não tem ninguém interessado nele. Isso aí é cavadinha lá do Bragantino, tentando vender o Prachedes pro Vasco. Dito e feito, agora aí estão aí muito encaminhado aí, né? A gente está muito perto do Vasco anunciar a renovação do empréstimo por mais um ano. Ou seja, se vai emprestar para o Vasco por mais um ano, significa que ninguém queria comprar. E quem queria comprar não quer pagar os valores que o Bragantino pediu de R$26 milhões. Depois as pessoas ainda falam, né, que Álvaro Silva não trabalha com a verdade. Então vamos aguardar. Está muito próximo aí do Vasco, então, acertar a renovação de empréstimo com o Bruno Prachedes. E o valor estipulado para o Vasco comprá-lo no fim do empréstimo seria de €5 milhões. O Vasco tenta abaixar essa pedida quando esse novo empréstimo acabar, para esse valor aí ser atualizado para €15 milhões. Então vamos aguardar o desfecho dessa situação. Assim que a gente tiver uma posição, eu trago aqui para vocês. É o seguinte, nosso Vasco anunciou hoje, oficialmente, a contratação em definitivo do lateral direito Paulo Henrique, junto ao Atlético Mineiro. Ele vai ter contrato com o Vasco até o fim de 2027. O Vasco também anunciou hoje, oficialmente, a renovação do contrato aí com o Zé Gabriel.
agora até o fim de 2025 é do Vascão também. E o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, essa situação já tinha sido feita lá atrás, eu já trouxe para vocês aqui, mas hoje foi anunciado de forma oficial também. Matheus Carvalho fica até o fim de 2027. Então, antes de eu continuar falando, acompanhe um vídeo aí de mais ou menos 1 minutinho que o Matheus Carvalho colocou na sua rede social hoje, após o anúncio, né, que ele vai permanecer no Vasco. O atleta ficou feliz, então acompanhe o vídeo. Show de bola, né, gente? Só desejo aí muita sorte e êxito, né, para esses 3 atletas com a camisa do nosso Vasco, sobretudo agora, na temporada de 2024. Gente, uma outra notícia aí bem quente, viu? Bem quente. A fonte é o Central da Bola. A gente sabe que Central da Bola dá mais bola fora do que bola dentro, mas eu trago para vocês a informação. Se é verdade ou não, a gente vai apurando, mas a informação tá aí e eu tô trazendo para vocês. Segundo o Central da Bola, o nosso Vasco da Gama estaria muito próximo de acertar a contratação em definitivo do atacante Rodrigo Garro. Ele que é destaque, né? Ganhou o prêmio de melhor jogador lá no Campeonato Argentino, joga no Talleres. Ontem o presidente Andrés Fassi mencionou que estaria esperando receber algo em torno de 10 milhões de dólares pelo jogador. Hoje a notícia já mudou um pouco. Parece que abaixou a pedida aí para 8 milhões de dólares, mas esse valor, gente, seria por 100% dos direitos econômicos do atleta. Eu até falei ontem que se fosse esse valor seria muito caro. Só que na verdade, se o Vasco contratar o Rodrigo Garro, provavelmente não será os 100% dos direitos econômicos que o Vasco da Gama vai adquirir. Normalmente deve-se adquirir 50%, 60%, 70% dos direitos econômicos do atleta. Obviamente, com isso, o percentual a ser pago lá para o clube argentino seria um pouco menor, não seria aí esses 8 milhões de dólares, né? Mais ou menos 40 milhões de reais. É um grande jogador, bate falta muito bem, é canhoto, né? Eu até falei que, na verdade, até peço perdão a vocês, falei que os números de Gabriel Peck eram muito melhores do que ele, só que, na verdade, ele joga pelo lado esquerdo, ele faz do lado direito também, mas a dele é ponta esquerda e ele pega numa bola parada como poucos aí no futebol aí, aqui na América do Sul, com certeza, né? Chegaria para arrebentar no Vasco aí, para ser aí um dos grandes nomes, né? É o que a gente espera dessa possível, provável contratação, tá? E vamos aguardar os trâmites, né? O fato é que Alexandre Matos está trabalhando, Ramon Dias, Emiliano Dias, e eles afirmaram, né, pra gente ter um pouquinho só de paciência, que é no intervalo da pressa que as coisas acontecem na vida, né? Ou seja, vamos com calma, piano piano se va lontano, como a gente parla em italiano, né? De grão em grão, né? A gente chega lá e eu acho que vai dar certo essa parada aí, hein? Vamos torcer para dar certo essa negociação com o Rodrigo Garro. Ele foi especulado lá no Corinthians, mas o Corinthians, ó, não have money, não tem dinheiro, não tem bala para chegar na Argentina e pagar. O Corinthians deve um valor pesado pro Argentino Júnior, deve um valor ali pro Matias Rojas, né? Então, muito difícil. Então, galera, agora vamos mudar de assunto, falar de outro atleta, né? Nosso goleiro House, eu trouxe a notícia para vocês aqui, que o Vitória da Bahia teria feito uma proposta para o Vasco da Gama para contratá-lo por empréstimo. O Vasco da Gama não aceitou a proposta do Vitória da Bahia, deixando a entender que conta com o goleiro House para a temporada de 2024, uma vez, né, que o goleiro Ivan saiu do Vascão, né? Já pegando o gancho, já mudando de assunto, aproveitando uma coisa e outra aí. O goleiro Ivan, segundo a notícia que a gente apurou no dia de hoje também, está muito perto de acertar com o América Mineiro. Parece que só faltam ali os trâmites legais, né? Parece que os clubes já trocaram os documentos, América Mineiro e Corinthians, né? Isso, e o América Mineiro só aguarda mesmo ali as assinaturas
para anunciar o contrato de empréstimo do goleiro Ivan. É uma pena que o Vasco não conseguiu aí renovar esse contrato, né? Mas boa sorte pro Ivan, quem sabe no futuro próximo ele possa vestir novamente a camisa do nosso Vascão, galera. E a notícia aí do goleiro Ivan, só para trazer a fonte, já que as pessoas ficam me chamando de mentiroso, né? Quem trouxe isso foi o Vene Casagrande do SBT, que dá muita bola fora também, outras bolas dentro, mas não tô aqui para julgar o mérito, só mesmo a título de informação. Outra informação, essa aí eu acho que é uma cavadaça das grandes, né? Gustavo Cuejá, mais uma vez, o central da bola. Gustavo Cuejá, né, a comissão técnica do Vasco teria pedido aí a contratação de Gustavo Cuejá para 777. Na verdade, mesmo, na moral, na minha opinião, gente, eu acho que isso é mais uma cavadaça aí desse central da bola para tentar aí vincular o nome do Vasco a Gustavo Cuejá. Por quê? Cuejá já recebeu 2 ou 3 propostas do Vasco no passado bem recente, nas últimas 2, 3 janelas aí, negou o Vasco aí logo de antemão, ficou cozinhando o galo, enrolando a gente, não quer saber do Vasco. Gustavo Cuejá, segundo, eu não sei se é verdade, porque não sou amigo do cara, também não tem a rede social dele. Quem souber se é verdade, me fala aqui. Uns falam que ele tem tatuagem do Mulambo da Gávea, outros falam que não. Fato é que ele já declarou que é flamenguista aí, é doente. Então, só aí, gente, não faz nenhum sentido um cara desse vir jogar aqui no Vasco, né? Sinceramente, deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham dessa situação. Na minha opinião, é uma cavadaça, né? Fora de cogitação. Outra atualização, a situação do Ferreirinha, tá, gente? Olha, a fonte dessa notícia aí é do jornalista Fábio Torres, esse aí não costuma dar bola fora. Fábio Torres aí, né, gente, apurou junto ao Grêmio ali. Parece que o Grêmio tá querendo algo em torno de 3 milhões de dólares pelo atacante Ferreirinha, algo em torno de 14 milhões e meio a 15 milhões de reais, mais ou menos na cotação do dólar. Um valor aí, na minha opinião, um valor até que legal, justo. Alguns enxergam Ferreirinha como jogador para chegar para compor elenco, para ser banco. Outros enxergam ele para ser titular. Gente, na boa, ponta esquerda titular hoje no Vasco a gente não tem. Ponta esquerda a gente não tem. O único ponta que é titular no Vasco nesse momento é o Gabriel Peck, que joga pela direita, e o Verratti, que é o centroavante. Agora, de ponta esquerda, reparem junto comigo, a temporada inteira a gente passou aí alternando, ora com o Eric Marcos, ora com o Marlon Gomes improvisado, ora com o Alex Teixeira jogando ali pelo lado do campo, ora com o Serginho, enfim. Mas assim, aquele cara para chegar e jogar na ponta esquerda a gente não tem. E eu acho que o Ferreirinha pode ser sim esse nome. Lógico, se ele seria ali titular a temporada inteira e arrebentaria, não sei. Mas o valor e pela idade dele, na minha opinião, eu acho que pode ser aí até um bom valor. Até mesmo porque daqui a pouco a gente vai falar de valores aí, né? Que tem uma galera ficando bem assustada aí em relação a jogadores. Então deixa a opinião de vocês aí na situação do Ferreirinha. Outra apuração, a situação do Maurício, que joga no Internacional de Porto Alegre, joga ali também do jogador de lado de campo, só que o Maurício, os números dele são muito maiores, né? Os números do Maurício, na verdade, lembram bastante os números de Gabriel Peck, né, gente? Pô, o Maurício, sinceramente, cairia como uma luva aqui no time do nosso Vasco. Aí, segundo o jornalista André Cury, André Cury apurou essa situação juntamente à Rádio Itatiaia, tá? Vou colocar um vídeo para vocês aí já, corroborando com isso que eu tô falando para vocês, né? Agora eu vou começar a fazer assim, porque a gente traz a notícia aqui nua e crua, as pessoas ficam chamando a gente de mentiroso. É o seguinte, segundo o jornalista André Cury, o Maurício, a tendência nesse momento é que ele permaneça no Internacional, mas não é que ele quer jogar no Internacional 10, 20 anos da carreira dele não, gente, não é isso. Sabe o que é? Vocês vão ver no vídeo também aí que o camarada vai falar. Maurício tem o desejo, tem o sonho de jogar na Europa. Se chegar alguma proposta para ele ir para a Europa, ele junta as malas dele e vai. Porém, todavia, entretanto, se chegar um clube aqui do Brasil com um projeto, uma proposta legal e um projeto para alavancar o futebol do Maurício para ele receber propostas da Europa, ele pode fechar com esse clube sim, tá? Só que nesse momento, hoje aí, 29 de dezembro, sexta-feira à noite, até esse momento o Maurício permaneceria no Internacional, porque, né, não teria nenhum clube com um projeto assim, com uma proposta na mesa. Aí eu pergunto para você, torcedor e torcedora, a 777 tem clubes, no plural, na Europa, né? A 777 encaixaria o Maurício facilmente aí no Sevilha,
num Genoa, de repente numa Fiorentina, de repente num Betis da Espanha. Facilmente, tá? Essa é a minha opinião. Se um cara desse chega aqui no Vasco e joga de terno e gravata, joga muito bem, facilmente o Vasco venderia ele para a Europa. Então, não se espantem nos próximos dias, né? Se sair aí mais notícias que o Vasco está negociando com o Maurício. Não é informação, isso é uma opinião minha. Agora, vou colocar para vocês aí verem com os próprios olhos e ouvidos de vocês essa situação do André Cury e a Rádio Itatiaia falando sobre o Maurício. Então veja. E a outra questão feita pelos nossos dois companheiros aqui de rádio foi sobre o meia Maurício, que ontem voltou a ter seu nome especulado numa possível proposta do Bahia. O Inter nega que essa proposta tenha chegado, mas o empresário afirma: muitos clubes estão interessados na contratação do Maurício. E a vontade do Maurício, qual é? Explica André Cury. O Maurício tem um sonho também de poder jogar na Europa, né? Isso conta muito. A gente, se tiver um projeto importante que tenha a condição da gente chegar na Europa, seria muito bem-vindo. Obviamente que a gente não pode descartar nenhuma oferta, em nenhum projeto que colocam, mas o Maurício, como eu te disse, está feliz aí no Inter, não tem essa pressa para sair, quer conquistar título, e a tendência hoje a tendência dele tá no plantel de 2024. Essa afirmação do empresário. Portanto, o Inter já recebeu propostas do Bragantino, do Corinthians, do Charlotte, clube dos Estados Unidos, e rejeitou. A intenção do Inter é segurar o Maurício para 2024, pelo menos, Maiago, até a metade do ano, que aí se sabe, né? A proposta é início de temporada na Europa, as propostas que podem vir serão, inclusive, com umas cifras mais altas do que as atuais apresentadas. É isso aí, né, gente? Então, agora que vocês viram, tirem suas próprias conclusões, mas a título de informação, a nível de atualização, a porta não está aberta nem está fechada. Vai depender do projeto que algum clube apresentar para ele ver se ele quer realmente permanecer no Internacional ou quer jogar em outro clube para ter chance de subir mais um degrau na carreira, que é jogar na Europa. Dito isso, galera, é o seguinte: a pré-temporada do nosso Gigante da Colina, do Clube de Regatas Vasco da Gama, será no Uruguai, na cidade de Punta del Este, mais ou menos a 150 quilômetros de Montevidéu. Isso tudo eu já trouxe para vocês, essas notícias aí. E é o seguinte: saiu a confirmação no dia de hoje que o Vasco vai jogar aí um torneio, tá? O torneio se chamará Rio de la Plata 2024. O torneio Rio de la Plata 2024 vai contar com equipes de 4 países, com times do Uruguai, times da Argentina, do Chile e do Peru. Isso mesmo, gente. O Vascão não tá de bobeira não. Pré-temporada aí de alto nível, para colocar um nível de competitividade, né? Pra gente ouvir o Dom Ramon falando ali na beira do campo. Dale, dale, vamos, vamos, né? Gente, é o seguinte: do Uruguai irão participar o Liverpool, gente, são times do Uruguai, não confundam, tá? O Liverpool, o Peñarol, o Nacional, o Sporting, o Cerro Largo, o Danúbio, o River Plate e o Maldonado. Clubes da Argentina que vão participar desse torneio: o São Lourenço, o Rosário Central, o Huracan, Santa Fé, Belgrano, Rimazia Esgrima, News Old Boys e Atlético Tucumã. Do Chile é o Colo-Colo e o time peruano é o César Valerro. Vale lembrar que o nosso Vasco da Gama vai entrar em campo aí, estreando nesse torneio, né, gente, no dia 18 de janeiro, contra o Santa Fé, tá, gente? Então, Vasco e Santa Fé, 18 de janeiro. Aí, no dia 21 de janeiro, tá? No dia 21 de janeiro, o Vasco da Gama enfrenta a equipe do Maldonado. Agora, gente, pegando o gancho dessa situação aí, né? Saiu uma atualização hoje da Federação Carioca em cima dessas datas que eu falei para vocês. O que é isso? No Campeonato Carioca, o Vasco vai enfrentar a equipe do Boa Vista no mesmo dia que vai jogar lá pelo torneio, né, que eu acabei de mencionar para vocês, contra o Santa Fé. Com isso, o Vasco joga no dia 18 de janeiro, mesmo dia, aqui no Rio, contra o Boa Vista. Óbvio que será um time B, né, que vai enfrentar o Boa Vista. O time principal vai estar lá na lá no Uruguai, fazendo a pré-temporada. Aí a FERJ, a Federação Carioca, alterou a hora do jogo entre Vasco e Boa Vista para 7h30 da noite, tá, gente? E é o seguinte, no dia 21 de janeiro,
A gente, pelo Campeonato Carioca, o Vasco da Gama pega o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, no dia 21, e no mesmo dia o Vasco pega a equipe do Maldonado, ou seja, dia 18 de janeiro e dia 21 de janeiro, a gente vai ter 4 jogos do Vascão para acompanhar, né? Jogos ali do nosso time B, jogando pelo Campeonato Carioca, ali a garotada sub-20 da nossa base, representando o nosso Vasco, e o nosso time profissional jogando esse torneio lá em Punta del Este, né? Muito bacana a iniciativa aí do Ramon Dias, do nosso Vasco aí, eu tenho certeza que vai agregar muito aí no nosso elenco, essa situação dessa pré-temporada lá no Uruguai. Meus amigos, galera, eu esqueci de falar para vocês, viu? Esse torneio vai rolar do dia 10 ao dia 23, serão 13 dias aí, 14 dias de torneio. Dito isso, é o seguinte, começou a ser ventilado hoje lá em Minas Gerais por alguns canais de YouTube que cobrem o dia a dia do Galo Mineiro, o nosso Atlético Mineiro, querido Atlético Mineiro. Alguns youtubers que cobrem lá o dia a dia do Galo Mineiro estão afirmando de que o Eduardo Vargas, atacante chileno que pertence ao Galo, teria sido oferecido por seus empresários ao Vasco da Gama. Alguns jornalistas procuraram na tarde de hoje o dirigente de futebol de lá, o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano alegou que o Vasco teria procurado, né, o clube para contratar Eduardo Vargas, mas aí agora no início da noite saiu uma outra notícia, aí sim colocando os pingos nos is. Como assim, Álvaro Silva? Galera, a informação que a gente tem é que o Galo Mineiro chegou para o Eduardo Vargas e para o seu empresário e disseram para ele, olha, pode procurar um outro clube, pode procurar aí um outro contrato, né? Que a gente não pretende permanecer com você no elenco para o ano que vem. Aí, dentro dessa situação, os empresários de Eduardo Vargas teriam oferecido o jogador para o Vasco. Então não foi o Atlético Mineiro, nem o Rodrigo Caetano. Por isso, né, o Rodrigo Caetano afirmou que até agora não chegou nada para ele, porque foram os empresários de Eduardo Vargas que teriam oferecido o jogador para jogar no Vasco. Gente, é o seguinte, dentro dessa situação, eu quero ouvir a sua opinião. Vocês acham que Vargas deveria jogar no Vasco? Sim ou não? Eu quero saber o que vocês acham. Aí, já pegando o gancho, aproveitando toda essa situação, vocês já estão acompanhando aí os lances de Eduardo Vargas na tela. Gente, é o seguinte, Eduardo Vargas é chileno, já tem seus 34 anos, joga como centroavante, chuta com o pé direito, tem 1,74. Tem contrato com o Galo Mineiro até dezembro de 2024, ou seja, mais um ano de contrato. Está avaliado aí pelo Transfermarkt por mais ou menos 1.200.000 euros, tá, gente? Nessa temporada de 2023, ele entrou em campo 31 vezes, anotou apenas 3 gols e 1 assistência nessa temporada. No total aí, né, nesses quase 4 anos que ele tem no Atlético Mineiro, ele já jogou 129 partidas, marcou 42 gols, dando 18 assistências. Esses números são os números totais com a camisa do Vargas, né, no Atlético Mineiro. Lembrando que ele também é jogador da seleção do Chile, jogou 106 partidas com a camisa do Chile e marcou 40 gols. Então, assim, os números do Eduardo Vargas não são ruins. Porém, os números desse ano não são bons, são péssimos, né? Para um atacante, centroavante, só 3 gols e 1 assistência são péssimos. Aí há quem diga assim, Álvaro Silva, mas tem um cara lá chamado Hulk que deixou o Vargas no banco. Ok, eu entendo. Só que, gente, por outro lado, Vargas tem um histórico recente de muita lesão, né? A gente ficou sabendo aqui mais ou menos por alto, não sei se isso é verdade. Parece que o Vargas é um cara meio complicado de grupo, parece que ele vive se envolvendo em algumas polêmicas por aí. A gente não sabe se é verdade essa situação, se procede, né? Enfim, fato é, vai fazer 35 anos, é mais um gringo, joga na seleção do Chile ainda. Será que vale a pena a gente queimar essa vaga aí de mais um gringo no nosso elenco com o Eduardo Vargas? Por outro lado, ele faz aí a ponta esquerda, também faz de centroavante, para ser aí reserva de Pablo Verrete. Não sei se seria o melhor nome para o nosso clube, também não sei se seria o pior nome. Quero saber a sua opinião, meus amigos e minhas amigas. Aí, Eduardo Vargas, ele foi revelado pelo Cobreloa do Chile. Aí, em 2010, ele assinou seu primeiro contrato profissional com a Universidade do Chile. Em 2012 foi jogar no futebol italiano com a camisa do Napoli. Em 2013 retornou aqui para a América do Sul para vir jogar no Grêmio, né, aqui no Brasil. Em 2014 foi para a Espanha para atuar no Valência.
Aí, ainda em 2014 foi jogar no Queen's Park Rangers da Inglaterra. Em 2015 foi jogar no Hoffenheim da Alemanha. Em 2017 foi jogar no Tigres do México. E em 2020 desembarcou aqui no Brasil, em Belo Horizonte, para jogar com a camisa do Galo Mineiro, aonde ele já jogou 3 temporadas, né? Teria mais 1 ano de contrato. Segundo saiu as notícias aí, teria sido oferecido ao Vasco. Vamos aguardar para a gente ver essa situação aí. Daqui a pouco eu vou falar da situação de Orediano e Wesley, viu? Tá pegando fogo isso aí também. Gente, é o seguinte, meus queridos. Bora lá então, olha só. Alexandre Matos, vamos virar a chavinha? Vamos abrir aspas para o nosso diretor de futebol, Alexandre Matos. Então segue a arte na tela, vocês já estão acompanhando. Abre aspas para Alexandre Matos. Temos que aguardar. Negócio só dá para falar quando tiver algo de concreto. Ponto, fecha aspas. Então, gente, o que ele falou, né? Vamos aguardar, não dá para sair falando antes de estar sacramentado. A gente não pode vazar o nome antes, justamente para a negociação não melar ou então gerar uma expectativa no torcedor. Depois o jogador não vem, a gente é taxado como aí, né? Como quem não sabe trabalhar. Foi isso que eu entendi, né, com essa frase de Alexandre Matos, tá, gente? E a fonte dessa frase aí que ele concedeu em entrevista é a Rádio Itatiaia. Gente, é o seguinte, só uma atualização aqui. Emiliano Dias, né, nosso auxiliar técnico, filho do nosso treinador Ramon Dias, teve ontem no canal Atenção Vascaínos concedendo entrevista. Eu achei muito estranho, né? Porque o Flávio Dias bateu o ano inteiro no Ramon Dias, no Emiliano Dias, reclamou a vida inteira dos caras, né? Aí ontem ficou lá pagando de amigo, lá pagando pau para Emiliano, né? A gente aqui, que acompanha todo dia, que apoiou Emiliano Dias e Dona Ramon desde o início, quando falaram que não ia barrar, a gente sim, tá com o Emiliano, né? Agora esses caras aí estão surfando na onda, mas não é isso que eu vim falar não, galera. É o seguinte, tinha uma galera aí noticiando que o Emiliano iria lá para São Paulo para ver a copinha lá da beira do gramado, a copinha do Sub-20. Aqui, o Álvaro Silva, eu trouxe no canal aqui, sim, que Emiliano, né, foi aí classificado com a incumbência pelo seu pai Ramon Dias de acompanhar a copinha, os jogadores ali para pegar os destaques, né, para incorporar no elenco. Mas no momento nenhum o Álvaro Silva falou aqui que ele iria lá para São Paulo, interior de São Paulo, para acompanhar ali a copinha. Fato é que o próprio Emiliano desmentiu essa situação ontem. Ele falou, não, eu vou acompanhar a copinha, a nossa comissão técnica vai acompanhar ali os talentos, os jogadores da base do Vasco, mas de maneira remota. Hoje em dia tem televisão, né, gente? Não precisa o cara estar na beira do campo para ele ver o jogo, para ele saber quem está jogando e quem não está, né? Sinceramente. Então fica aí a título de informação. Galera, agora é o seguinte. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa aqui. 2024 vai ser melhor para o nosso Vasco? Sim ou não? Tá perguntando por que isso, Álvaro Silva? Gente, porque hoje sai um dado alarmante em questão financeira do nosso clube. O Vasco em 2023, em premiações, a gente não pegou nem 20 milhões de reais em premiações. Nossa, é muito dinheiro. Mas pro futebol é nada, né, gente? Pro futebol é nada. A gente ganhou aí 3 milhões e 100 mil reais por ter chego na terceira fase da Copa do Brasil e 16 milhões e 700 mil reais pela 15ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, e não ganhamos nada, né? No Campeonato Carioca a gente foi semifinalista e o Campeonato Carioca não dá prêmio para semifinalista. Então assim, vocês acham que isso tá bom? Eu acho que não tá bom, e eu tenho certeza, gente, que em 2024 o Vasco, a gente vai chegar no fim do ano falando de premiações muito maiores aí, né? Título a gente não dá para cravar, né? É muito difícil essa situação, até porque a gente não sabe o time que a gente vai ter, mas eu tenho certeza sim, com a renovação de Ramon Dias, a comissão técnica, a nossa espinha dorsal tá ficando praticamente todo mundo, a gente só perdeu o Ivan, mas ele não era titular, né? Mais os jogadores que estão chegando, eu tenho certeza que dá pra gente ir mais longe na Copa do Brasil e muito melhor também no Brasileirão aí, e por que não, né, no Campeonato Carioca. Deixa a opinião de vocês. Agora sim, galera, vamos falar aí da primeira contratação do Clube de Regatas Vasco da Gama para a temporada de 2024. Quem é o jogador, Álvaro Silva? É o João Vitor, gente, zagueiro brasileiro de 25 anos, que estava jogando lá em Benfica, né, de Portugal, lá no Benfica, melhor dizendo, de Portugal. Ele foi revelado aqui no Brasil, para quem não sabe. Muita gente fala que ele foi revelado no Corinthians. Na verdade, não. Na verdade, ele foi revelado no Botafogo de São Paulo e no Atlético Mineiro, né? Ele saiu daqui do Brasil jogando pelo Corinthians. Mas vamos lá, galera, vocês já estão acompanhando aí os lances do jogador na tela. As informações que a gente apurou, segundo o jornalista, esse aqui também não erra, viu, gente? É o Fabrício Romano. Foi o Fabrício Romano que cravou que o Payet estava fechado com o Vasco lá atrás, quando muita gente falava que era mentira, que era fake news.
Fabrício Romano cravou mais uma. O Vasco acertou hoje a compra do zagueiro aí, João Vitor, por 5 anos. Isso mesmo, contrato por 5 temporadas, tá? O próprio GE. Globo também confirmou essa reportagem aí, tá, gente? E é o seguinte, como eu já falei, ele é brasileiro, tem 25 anos, 1,87 m, zagueirão, joga com o pé direito. Tinha contrato lá com o Benfica até junho de 2027, está avaliado pelo Transfermarkt por 5 milhões de euros. Saiu a notícia hoje de que o Vasco vai pagar 6 milhões de euros, viu, gente? Vai pagar aí 6 milhões de euros nesse jogador, e vale lembrar que quando o Benfica comprou ele, pagou 8 milhões para o Corinthians, tá? É o seguinte, nessa temporada, em 2023, ele só jogou 2 jogos. Por que, Álvaro Silva? Porque acabou de começar lá a temporada 23-24 em Portugal. Só jogou 2 jogos com a camisa do Benfica, mas agora há pouco tempo ele estava jogando no Nantes da França por empréstimo. O Benfica emprestou ele para o Nantes. Lá no Nantes ele jogou 19 jogos, dando 8 passes decisivos, tá, gente? Aí os números dele, olha só, 82% de passes certos, 61% de dribles ganhos, de duelos ganhos, 81 bolas recuperadas, 30 desarmes, 23 interceptações e 13 faltas. A média dele, a nota dele pelo SofaScore é de 6,7. Se a gente pegar as notas dos nossos jogadores que mais pontuaram no nosso Vasco nesse ano aí, em média, ele tá batendo com a média dos jogadores do nosso elenco ali, e isso se não tiver passando até mesmo do Léo Jardim, tá, gente? Depois podem olhar lá a média dos jogadores aqui do Vasco. Ele foi revelado, como eu já falei, fez base no Botafogo de São Paulo. Em 2016 se profissionalizou no Atlético Mineiro. Em 2017 foi jogar no Corinthians. Depois foi por empréstimo para o Atlético Goianiense. Depois retornou ao Corinthians. 2022 foi jogar no Benfica, ano passado, tá? Aí logo foi emprestado para o Nantes, jogou o campeonato francês, onde ele obteve esses números aos quais eu acabei de falar para vocês. E agora, há pouquíssimo tempo, retornou ao Benfica, só que no Benfica ele não é titular. O Benfica tem um elenco muito bom, melhor elenco de Portugal. É o único time de Portugal que chega na Champions League para brigar com outros times ali, né? Briga de cachorro grande. E ele tem potencial, gente. É um grande jogador, tá? Não é um cracaço, um zagueiraço para jogar no Vasco 10 anos, mas é sim um grande jogador. Não tô vendo nenhum veículo de notícia esportiva falar que o Vasco gastou demais nesse jogador. Tô vendo muito torcedor do Vasco dando ataque de loucura aí pelos valores, mas é o seguinte, gente, se a gente quer jogador bom, é caro. Vocês veem um exemplo, o Flamengo contratou De La Cruz, gastou papo de 80 milhões de reais para pagar a multa rescisória do De La Cruz, fora o salário do homem. Tá? Então é por aí, gente, é por aí. Jogador bom custa caro. Ah, mas o Payet, o Vasco paga 1,5 milhão por mês, 1.300.000. Exatamente, jogador bom é caro. Esses camaradas que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, que jogam aí para ganhar 50 mil, 100 mil, 150, 200 mil, jogadores medianos, nossa, gente, a gente acha em qualquer clube do nosso país, no Sport, no Recife, no Juventude, no Figueirense, em qualquer clube aqui, a gente acha jogadores medianos com essa margem salarial, que você compra o passe do atleta por $1 milhão, por R$1 milhão às vezes, barato demais. Só que assim, se vai valer a pena ou não, só o tempo vai dizer, né? Parece aí, as notícias que saíram hoje, é que o Vasco vai pagar 6 milhões de euros, algo em torno de 32 milhões de reais. Na verdade, gente, ele estaria sendo cotado aí como a maior contratação da história do Vasco, só que na verdade também, se fôssemos trazer para a cotação atual, parece que a contratação do Edmundo lá atrás, de 24 milhões, ainda seria maior quando o Edmundo jogava na Fiorentina. Tá? Mas enfim, não importa se é a primeira maior, se é a segunda maior contratação, o que importa é que é sim um jogador de prateleira alta. Tem muita gente falando mal. O problema da galera aqui, pra galera que fala tem muita gente que não acompanha futebol, não acompanha, não joga nem videogame, tá? Não sabe nem de onde o cara veio, pra onde o cara vai, nunca viu o cara jogando e tá falando mal. Aí queria que pra ser uma contratação boa, só se fosse o Thiago Silva, só se fosse o Marquinhos, que todo mundo conhece, aí é zagueiraço, o resto ninguém presta. Então vamos com calma. O Galo Mineiro foi campeão agora, há pouco tempo, brasileiro, com uma dupla de zaga, entre aspas, que poucos times queriam. O Botafogo quase foi campeão brasileiro agora, nessa temporada, com uma dupla de zaga, entre aspas,
que não era assim, nossa, que zagueiros, entende? Então assim, eu acho que não é por aí, vamos aguardar, eu confio no Alexandre Matos, tá? Eu confio no Alexandre Matos, eu acho que esse nome aí é um jogador para chegar e resolver ali, entre aspas, um monte de questão pra gente. É um jogador muito bom na bola aérea. Gente, o que esse jogador tem de assertividade roubando bola não é brincadeira, ele rouba muita bola, tá? Ele, para puxar contra-ataque, ele é bem veloz. Então eu acho que a gente pode ter acertado a mão, e pode ter acertado a mão bonito, tá? Pode ter acertado sim. O valor é alto? É, mas vamos aguardar. O tempo vai dizer se valeu a pena ou não. Galera, agora é o seguinte, hein? Uma outra notícia que saiu aí, é essa notícia aí. A gente não sabe se é verdade, tá? Mas quem trouxe foi o GE, tá? O GE. Globo afirmou agora há pouco à noite que o Vasco tá negociando aí com o atacante do Cruzeiro, Wesley. Ele mesmo, lá na outra janela do ano passado, do fim de ano, na primeira janela, o Vasco teve negociando também o Wesley. Na ocasião ele estava no Palmeiras. Palmeiras queria ali 30 e tantos milhões de reais na época pela contratação do jogador. O Vasco pulou fora porque é muito alto o valor. O Wesley acabou indo jogar no Cruzeiro. Ele foi titular quase toda a temporada com a camisa do Cruzeiro, tá, gente? Perdeu a titularidade no fim da temporada agora. Marcou 4 gols, deu assistências. É um jogador veloz, é um jogador que tem um certo 1 contra 1, né? Mas assim, gente, sinceramente, no Palmeiras ele foi bem, porque tem um timaço. Não é um timaço também não, mas é um time organizado, é um time que está ganhando tudo aqui no Brasil. É um time muito competitivo, tem um ótimo time, vamos dizer assim. Então, em um time muito bom, organizado, que está ganhando tudo, você põe um cara aqui, outro ali, mediano, a tendência é que eles joguem muito no meio daqueles outros caras que já estão jogando bem. Agora, se você bota um Wesley desse aí, de repente, com todo respeito, num Goiás, para ele ser o cara do Goiás, não sei se ele vai resolver. Então, vamos aguardar. Aí, como se não bastasse, saiu a notícia do GE que o Vasco estaria negociando com o Wesley. Saiu uma outra notícia, segundo o jornalista aí, Samuel Venâncio, tá, gente? Então, a fonte dessa informação é o Samuel Venâncio. Ele afirmou que o Vasco está negociando uma possível troca, tá, com o Cruzeiro entre Orediano e o Wesley. E agora, galera? Entre a cruz e a espada. O que vocês acham? O Vasco deve manter o Orediano, dar rodagem para ele, dar um puxão de orelha nele para ele deixar de ser Nutella por causa do bracinho dele, da patinha dele que ele machucou, e botar ele na linha para ele jogar bola em 2024? Ou o Vasco deve abrir mão de Lucas Orediano? O Orediano está entre as contratações mais caras da história do Vasco. Peço até perdão a vocês, que eu confundi os últimos dias. Eu estava falando que o Orediano foi comprado pelo Vasco por 24 milhões, peço perdão. Foi comprado pelo Vasco por 16 milhões de reais. Mas enfim, gente, que é mais ou menos o valor que o Vasco teria que pagar para o Grêmio para ter o Ferreirinha. Vocês acham que vale a pena trocar o Orediano pelo Wesley? Vocês acham que vale a pena? Gente, o Orediano jogou muito pouco. Na Argentina ele arrebentou. Aqui no Vasco, contra o Cuiabá, ele meteu aquele golaço. Contra o Cuiabá, que é um time chato. O Cuiabá não caiu para a segunda divisão. O Cuiabá tirou ponto de muito time gigante, né, nessa temporada. E ele contra o Cuiabá deixou metade do time do Cuiabá procurando a bola até agora e meteu aquele golaço. E agora, galera? O Vasco deve buscar essa troca entre o Orediano e o Wesley ou não? Deixa a sua opinião nos comentários. Na minha opinião, gente, na boa, não. Na minha opinião, não. Na minha opinião é o seguinte, é cash, é dinheiro. Dinheiro pra cá, jogador pra lá. Na minha opinião, mantenha o Orediano aqui, põe ele pra jogar Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, dá rodagem pra ele, bota ele na academia pra ele ganhar um pouquinho mais de massa muscular, né? Pega no pé dele. Se 6 meses o cara tá cozido, tá cheio de mimimi e não quer jogar, aí sim, manda ele embora com mala e cuia. Empresta, vende, dá de graça, não sei. Mas agora, pelo Wesley, porque futebol também é complicado. O Vasco pode chegar lá, trocar o Orediano pelo Wesley, o Wesley chegar no Vasco e arrebentar. Meter 10 gols na temporada, 8 assistências, a gente acabar no G4, Libertadores, por conta do desempenho do cara. Ou ao contrário, a gente pode trocar o Orediano pelo Wesley, o Wesley pode chegar aqui no Vasco com a nhaca, não jogar nada, deixar a gente pé da vida, e o Orediano deitar e rolar lá no Cruzeiro, lá ajudar o Cruzeiro a se dar bem na temporada. Então a gente fica nesse ponto de interrogação. Então, gente,
De momento de atualização do mercado, é isso que eu tinha para trazer para vocês. É muita notícia, eu peço perdão pelo tamanho do vídeo, mas não tem como, gente, eu fazer um vídeo com tanta informação, com tanta notícia mais rápido, porque aí eu teria que queimar etapas, eu teria que pular muita coisa, e eu gosto de trazer informação por completo, justamente para as pessoas não distorcerem o que a gente fala. Mesmo eu falando pra caramba, que nem eu falo aqui, trazendo tudo certinho, o pessoal já distorce, já fala que eu sou mentiroso, né? Imagina se eu fizesse um vídeo de 10 minutinhos só resumindo. Então, mas é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Agora que eu tô gravando esse vídeo aqui, já são 9 da noite. Se sair novidade, eu trago para vocês amanhã. Valeu, família? Tamo junto. Sabe por quê? Que enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!